Grande é o Senhor, o Todo-Poderoso. Podeis assentar, uma boa noite. Que Deus abençoe bastante a sua vida. Abra a palavra de Deus em João 4, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 9 até o 19. A verdade é a nossa identidade. Jesus o tempo inteiro, ele falou algumas verdades que doeu até nele mesmo. Quando os perseguidores vieram contra ele, vieram atacá-lo, e ele não mudava a fala dele. Uma vez que ele falava algo, como ele pensava, sendo verdade, a verdade do reino de Deus, ele mantinha. Mesmo que aquelas pessoas o ameaçassem, quisessem condenar, quisessem fazer acontecer, ele não saía daquela verdade. Que a verdade do reino de Deus é a verdade única. Então vamos ver aqui, ele com a mulher samaritana, a mulher de Samaria. O que foi que ele orientou que essa mulher fizesse para que ela não pecasse mais. E depois nós vamos ver um escolhido de Deus também debaixo de uma verdade. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aí o Senhor Jesus se aproxima dela. Aqui aconteceu algumas características. Por exemplo, a mulher logo fala: judeu não se comunica com samaritano. Uma região lá em Israel, Samaria, onde os judeus não se comunicavam com aquele povo. Aquele povo adorava o Deus de Israel, mas era idólatra. Eles queriam orar do mesmo jeito que o judeu orava, mas eles mantinham imagens dentro de casa. Esse era o problema da inimizade de Israel com a região da Samaria. Eles se consideravam judeus, mas uns judeus diferentes. E o povo de Israel, que não tinha imagens nenhuma, não cultuava outro Deus nenhum, só cultuava o Deus da Bíblia, não falava com eles, não se comunicava. E a mulher estranhou. Ela reconheceu que Jesus era judeu, não sabia quem era Jesus e o que Jesus estava ali. Mas ela achou surpresa, ficou surpresa de um judeu conversar com ela, pedir água para ela. Ela estava tirando água naquele poço. Ela chegou primeiro. E Jesus ali se comunicou com ela. Então ali já quebra um paradigma, aquela questão de inimizade. Jesus quebra esse paradigma de inimizade. O segundo, um homem dificilmente conversava com a mulher em público, ou conversava com a mulher que não estivesse na presença do marido, não estivesse em um lugar junto. Alguém fala que tem uma sala de crianças, das crianças? Por causa do barulho, tira a concentração. Lá a criança vai ficar à vontade. Tem uma salinha lá para ela. E a mãe fica junto com a criança. Você vai ficar bem acomodado assistindo o culto. Aí eu não sei quem é, alguém localiza aí. A criança não tem culpa, né? Ela quer brincar. Então assim, a mulher samaritana ali, o outro paradigma foi Jesus conversar com a mulher e conversar com a mulher samaritana. Duas situações já que Jesus quebra. A terceira vocês vão ver. Quando os discípulos chegam, ficaram surpresos
ficaram surpresos em ver Jesus sozinho conversando com a mulher. Que não havia isso. Jesus quebra também esse outro paradigma. Então vamos ver aqui essa situação e a sequência. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os teus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Olha o que Jesus disse para ela: prometendo uma vida abundante, a água que seria a água da vida, ele próprio. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém, igreja? Então Jesus dizendo para ela: olha, a água que você, se você beber da água que eu vou te dar, vai ser a tua vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Entende ali que a mulher estava em uma situação, conversando com o Senhor Jesus, e quando a pessoa fala algo para a própria pessoa, sem ninguém mais ouvir, de maneira educada, de maneira profética, e de maneira que conquista o coração da pessoa. Porque Jesus estava falando algo para ela que a cidade não sabia, só ela sabia. Uma coisa é você envergonhar uma pessoa em público. Se você falar algo em público para uma pessoa que está com o marido dos outros. Ó, tu está com o marido dos outros. Imagine. Aquela pessoa vai dizer: ele é profeta, mas me envergonhou em público. Falou para todo mundo que eu estou com o marido dos outros. Aquela pessoa vai ficar super chateada. Jesus ali falou exatamente só para ela. Uma coisa, ela e Jesus. Os discípulos não estavam ali, os apóstolos não estavam ali. Então ele disse: mulher, chama o teu marido, já para puxar o assunto do erro dela. Chama o teu marido. E ela falou: eu não tenho marido. E ele disse: você já teve 5. E o que você está agora não é teu, é de alguém. E ela ficou ali impactada, que ele sabia toda a história da vida dela. Ó, estou impactada, mas ele foi educado. Ele falou comigo em particular. E ela logo admira e diz: tu és profeta. Veja que esse modelo de evangelismo é o que mais vai funcionar nos últimos dias. Quanto evangelismo você vê na praça pública e você mesmo nem passa perto. Aqui em Feira tem no centro alguns homens que ficam o dia todo, a semana toda falando de Jesus, e as pessoas passam batida. Ninguém para ouvir. Mas se você pega um ônibus, uma pessoa do lado no ônibus, você fala. Você vai na casa de um parente seu, você conversa com essa pessoa sozinho. Você lá no futebol, que você joga bola, chega lá no início do baba, no final do baba, você conversa com alguém que você percebe que está passando um problema. Aquele cara não joga daquele jeito, naquele dia ele jogou nervoso, só queria quebrar a perna do outro. Você vai chamar ele no final e dizer: meu irmão, tu está passando alguma situação, tal? Eu vejo que você está diferente hoje, você está estranho. E aí aquela pessoa, eu estou passando um problema, tal, ela se abre com você e você evangeliza. Eu tenho uma saída para você, Jesus Cristo. Então aquela pessoa vai te ouvir, vai ver que você foi educado, que você chamou ela à parte, fora dos outros rapazes que estavam jogando bola, fora do momento do sangue quente, e falou com ele de maneira educada. Dessa forma assim, a pessoa assimila e recebe Jesus. Então nunca queira envergonhar ninguém com os erros dela, mesmo que você saiba, ou também nunca queira evangelizar na vista de outras pessoas. Que aquela pessoa ali, às vezes, porque está na vista de mais 3, ela, que negócio de Jesus, que negócio de igreja. Mas se fosse sozinha, ela não ia lhe dizer isso. Então o evangelismo 1 a 1 é muito forte, muito importante,
Pode ser um amigo seu, pode ser um parente seu, pode ser um desconhecido. Faça desse jeito. Jesus aqui estava sozinho com ela. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse no 17: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher respondeu: vejo que és profeta. Ela não ficou irritada, ela não xingou Jesus, por Jesus saber a vida dela inteira. Ela não se chateou, simplesmente ela respeitou, porque Jesus tinha dito a verdade. No 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. No versículo 23, a gente observa essa fala do Senhor. Veja que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só Deus sabe quando a pessoa adora em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente vê uma pessoa pecou aqui agora, mas ela pode, antes de dormir, chegar em casa, descer o joelho e falar: Deus, eu errei, ali naquele local que eu estava eu errei, e aqui eu quero em espírito e em verdade pedir perdão, te adorar. Você viu um ato ruim naquela pessoa, uma atitude ruim dela, e você trouxe ao seu coração, julga-lhe por 1 ano, enquanto ela, naquele dia, já alcançou o perdão de Deus. Você está entendendo porque é que Jesus diz para a gente não julgar? Porque a pessoa com essa palavra, ela fez uma bobagem, chega em casa antes de dormir, ela já dobrou o joelho, já se consertou com Deus. E no nosso coração, a gente está lembrando daquela falha dela. E está levando aquela falha o tempo todo e julgando aquela pessoa. Aquele ali não é crente não, aquele ali não é crente não. E o rapaz às vezes, a mulher às vezes já se consertou. E a gente ainda está na besteira de achar que aquela pessoa está errada e errada para sempre. Mas ela já chegou, já se consertou. Então a gente não deve fazer isso. Porque o importante é adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus sabe. Quando a pessoa faz uma oração verdadeira, não faz uma oração mentirosa. Não, tem, pastor, tem gente que ora assim? Tem. Eu já vi, já contei esse caso várias vezes, não vou contar de novo aqui. Mas eu já vi uma mulher fazer uma oração em um lugar assim de um jeito, e em outro lugar fez outro. Eu fiquei assim surpreso porque eu vi ela orando, ouvi ela orando alto. Ela orou alto, não foi que eu não sabia, eu vi o que ela pediu a Deus, e no outro lugar ela já estava falando uma outra situação. Então isso não é adorar a Deus, nem orar a Deus em espírito e em verdade. Está com erro? Fale o erro na oração. Está sendo tentado? Fale a Deus na hora da oração: eu estou sendo tentado. O Senhor me fortaleça. O Senhor tira essa fraqueza de mim. Fale para Deus, tá? Você, por isso que tem uma oração coletiva, que é o nosso caso aqui essa noite, e tem uma oração nos seus aposentos. Quando Deus diz: entra no seu aposento, tranca a sua porta e faz a sua oração. Essa oração é exatamente para que seja em espírito e em verdade, aquela oração da sua fraqueza, você expor e pedir a Deus: Deus, me corrige. Deus, sela o meu espírito. Deus, me sela com teu sangue. Me protege, me guarda. Estou fraco nesta área. Me fortalece, eu preciso de ti. E você vai ouvir o que Deus vai responder. Ele vai dizer: filho, faça um jejum. Filho, continue me buscando. Gostei da sua atitude. Vou lhe perdoar aqui agora. E aí você começa ali a ouvir a voz de Deus no seu interior. Mas como é que Deus fala? É sempre bom você saber disso. Deus fala usando a Bíblia. Deus fala usando a voz de uma pessoa, que pode ser profeta ou te dando um conselho. Deus fala na voz dele. E Deus fala usando a sua voz, que é o seu pensamento. Ali ele retorna na sua própria voz. Quando o inimigo usa também, ele faz isso.
O inimigo muitas vezes, mas você sabe que, conhecendo a Bíblia, você sabe, foi o inimigo que falou comigo. O inimigo chega para uma pessoa e diz, se suicide. Quando ele fala isso, se suicide, a pessoa ouve na voz dela. Eu estou com desejo de me matar. Não diz, alguém falou para eu me matar. Alguém disse para que eu tire minha vida. Ela ouve na própria voz. Como se fosse uma satisfação pessoal. Bom, já que eu estou dando esse comando na primeira pessoa do verbo, a pessoa fica convicta de que o melhor para ela é ela fazer aquela besteira. Mas quando você conhece a Bíblia, bom, isso não está na Bíblia, não foi Deus que falou comigo, ok, igreja? Isso não foi Deus que falou comigo. Isso é o inimigo usando a minha voz para me confundir. Então você percebe, não é Deus que está falando comigo. Ah, Deus está falando comigo para eu desejar essa mulher e ir para cima dessa mulher? Não, a Bíblia, você é casado? A Bíblia fala que não é. Então não é Deus que está falando com você. E nem a sua própria voz. A voz do inimigo está usando o seu pensamento, que tudo começa aqui, para você ir e fazer aquele ato. Um ato que quem conhece a Bíblia sabe que é errado. Por isso que nós temos que conhecer muito a palavra de Deus. Para na hora você não ter engano. Quem está me direcionando? Quem está falando comigo? Então, quando Jesus falou aqui, você tem que adorar em espírito e em verdade, o Senhor Jesus, vai haver um tempo que a adoração não será aqui, não será em Jerusalém, não será aqui em Samaria, não será nesse poço, mas aquele que adorar em espírito e em verdade. A pessoa pode estar no avião, no metrô, no trabalho, no carro, pode estar em qualquer lugar. Deus, eu preciso te adorar aqui em espírito e em verdade. Eu preciso fazer uma correção aqui na minha conduta. E normalmente, quando a gente se acha uma pessoa sem erros, fica inacessível para Deus. Você tem que saber, eu tenho erros, eu sou falho, e Deus tem acesso a você. Jesus encontrou duas pessoas no templo, ouviu uma dizer, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo, dou meu dízimo, faça e aconteça. Aí Jesus disse que ouviu o outro falou, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ele ouviu 2 pessoas orando. Aí ele responde, ele diz, ensina pra gente. Aquele que pediu misericórdia, aquele que disse, Senhor, eu tenho compaixão de mim, foi para casa abençoado. E o outro só fez se exibir as coisas boas que ele fazia. A primeira coisa no nosso meio, quando a gente vê alguém errar, é a gente achar, poxa, ele errou, eu não erro, eu não faço isso. Mas às vezes você faz outro tipo de erro que ele não faz. Então precisa ter um equilíbrio e buscar a Deus em espírito e em verdade, para Ele revelar a você quem você é, o estágio que você está, e Ele te escolher, e você vai ser imitador. O apóstolo Paulo, repito, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você imitar um homem de Deus na Bíblia, o que Davi fez, o que Daniel fez, é correto. Você não pode imitar o que Davi fez de errado. Quando ele adulterou, quando ele colocou o marido da mulher para morrer na guerra, para ficar com ela, e foi um erro dele. E ele pagou muito com isso. Então assim, seja você mesmo. Põe a mão no teu peito e diga assim, seja eu mesmo, mudado por Deus. Pronto, vamos lá. Seja você. A verdade é identidade. Dentro da Bíblia, a verdade é identidade. Quando você descobre quem é você, quem você é, nunca mais vai querer ser outra pessoa. Nunca mais. Quando as pessoas hoje em dia tomam cursos de como crescer na internet, todos os grandes que ensinam dizem, seja você, seja você, seja você. Porque às vezes a pessoa quer imitar o outro de acordo com o ramo dela, a atividade que ela desenvolve. Minha atividade é, vamos dizer, engenheiro, pronto. O engenheiro que tem mais seguidor no Brasil, quem é? Eu vou imitar esse cara, está errado. Talvez você vai imitar assim, quantas postagens ele faz. A área que ele mais posta, eu posto mais na parte da fachada do prédio do que do alicerce do prédio. Isso você pode ir, mas do jeito que ele fala,
do jeito que ele é, não vá, porque não dá certo. Não dá certo. Então seja você mesmo, mostre a sua identidade. Quando você descobre quem você é, nunca mais você vai querer ser outra pessoa. Maior crise do mundo é falta de identidade. É o que mais a gente vê hoje, falta de identidade. Tanto que existem esses movimentos aí. Você já deve ter visto essas pessoas que querem virar. Eu sou morcego. Quem já viu isso? Eu sou lobo, eu sou cachorro, eu sou gato, eu nasci gato, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso está infestado em todos os países, todos os lugares. Eu sou um sagui, eu sou uma serpente, eu sou uma cadela, eu sou um cão, eu sou um gato. Quem já viu isso? Não é na internet esse movimento aí? Pronto. As pessoas estão sem identidade, chegar e achar que é um bicho. Eu sou isso, eu sou aquilo. Já não basta o que se acham. E depois ainda querer ser um animal. Então, o tempo todo. Então, essa crise de falta de identidade é muito forte. Mas por quê? Antigamente as pessoas viviam nas suas vilas, de casas. Não se comunicava com a outra. Uma cidadezinha não se comunicava com a outra. Era cavalo, depois veio o carro, depois veio a energia elétrica, depois veio o telefone. As pessoas não se comunicavam, ela parecia com um grupo que ela vivia ali, comia com o que aquele grupo comia, caçava o que aquele grupo caçava. Aí tudo foi expandindo. Hoje você toca no celular, você vê o mundo inteiro na palma da mão. Então eu quero ser Yamal. É Yamal o nome do cara? Da Espanha? Hã? É Yamal? Eu quero ser Yamal. Eu quero ser Neymar. Eu quero ser não sei quem. Porque a pessoa está vendo ali uma identidade, está se achando igual àquela pessoa. E Deus não quer isso. Deus quer que você seja você. Os maiores sucessos que tem de cases e sucesso na rede social é justamente aquela pessoa que saiu do natural, do país que ela vive, do que ela faz, e ela cresceu e explodiu. Porque as pessoas percebem quando você não é você. Não tem como querer enganar. Inclusive, as pessoas que querem crescer na rede social, elas não ficam olhando os outros. Ela fica procurando um caminho nela. Mas se você quiser olhar e imitar, não vai dar certo. Não dá certo. Ô pastor, o senhor segue os grandes pastores do Brasil? Não sigo nenhum. Nenhum. Por quê? Na igreja dele ele está fazendo isso. Aí eu vou deixar de fazer uma coisa aqui que o Espírito me guiou para fazer o que o cara na outra igreja faz. Deu certo lá, mas pode não dar certo comigo. Você tá entendendo? Então a sua vida também não seja balizada por isso. Você veja a questão da verdade. Eu vou pegar a verdade de Deus e colocar em mim. Agora você vai ser você mesmo. Amém, igreja? Então diga assim: eu serei eu mesmo com a verdade de Cristo em mim. A verdade de Deus é para todos. Mas você vai ser você. Repito, o gêmeo é diferente um do outro. Ainda que o rosto seja 99%, mas a natureza é diferente. O bonito é ser você. Diga quem está ao seu lado: o bonito é ser você. Vai ser natural, vai ser tranquilo. Você vai, Deus vai dar características a você, vai ser tremendo a sua vida e a sua área. Davi assentou-se como ele era. Davi apresentou-se como ele era. Vamos falar essa história aqui. Vamos lá para 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Veja o que aconteceu com o rei Davi quando ele foi chamado. Aqui a gente começa a mergulhar em uma situação mais forte. Veja aqui, 1 Samuel 16. Vamos ver aí do versículo 1 até o 3 primeiro. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não retires sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha o que Deus falou: dentre os teus filhos eu tenho me provido de um rei. Os filhos da casa de Jessé. Vai lá. Deus chamou o profeta Samuel. Isso aqui é muito forte. A gente leva tempo a ver situações na nossa vida e a gente comparar com situações bíblicas. Todo mundo aqui já andou com algumas pessoas
que não deveria ter andado. Você gostava daquela amizade, mas às vezes alguém falou para você, aquela amizade não serve. Você andava com ela, andava com ela. Porque você gostava do jeito da pessoa conversar, do jeito da pessoa falar, do jeito da pessoa andar. Você gostava. Eu vejo situações pessoais minhas. Minha esposa disse assim algumas vezes, dizia assim: seu filho está crescendo, seu filho está ficando adolescente, dê atenção a ele. Chame ele para ir para o monte, chame ele para fazer isso. E eu não chamava. E levava 3, 4 comigo. E ela me avisava. E quem mais eu gostei, quem mais eu me dediquei, quem mais eu andei, foi quem mais me prejudicou nessa terra. Negócio terrível. Por quê? Deus mostrou aqui, o profeta Samuel, ele ungiu Saul rei. O próprio Deus mandou. Ele ungiu Saul rei, o primeiro rei de Israel. Samuel tinha um vínculo com o rei de amor humano. Eu gosto dele, eu gosto de Saul. Saul deu vitórias para Israel, eu gosto dele, tal. Determinado momento, Deus precisou falar com ele desse jeito que você está lendo comigo. Olha aí. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Você está entendendo? Deus rejeitou Saul, mas Samuel ainda queria Saul com ele. Não, eu gosto dele. Eu gosto dele como rei, eu gosto dele como homem, eu gosto dele como pai de família. Só que Deus tinha rejeitado ele. Por quê? Ele desagradou a Deus. Você sabe aquele negócio, seu pai não gosta de uma pessoa e você ama aquela pessoa? E você fica levando aquela pessoa para dentro da casa de seu pai? E seu pai chega para você e diz: rapaz, esse amigo seu aprontou comigo, mas você não me considera. Você está considerando um amigo e não está considerando eu que sou seu pai. Isso acontece sempre. Situações de família, de amizades. Então, aqui, o Senhor falou com ele de maneira séria. Eu rejeitei ele, eu não quero ele mais para rei. Eu não quero ele mais comigo. E você, Samuel, você vai preferir quem? Vai lá na casa de Jessé, que eu escolhi um outro rei para mim. Eu já tenho outra pessoa para substituir Saul. E Samuel se amarrando. Agora isso aconteceu por quê? Porque Saul errou com Deus. Saul errou e errou grave. Deus cortou o relacionamento com ele. Vai lá. Mas aqui é só um parêntese. Porém, disse Samuel, olha o versículo 2. Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Está vendo? Ele tinha receio do rei. E humanamente, o rei com milhares de soldados, com o país na mão. Humanamente falando, ele tinha uma razão. Ele faz o quê? Ele recua. Ele tenta recuar. Ouvindo, ele vai me matar. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Deus não fica falando 4 vezes não, viu? Deus falou uma vez. Deus poderia dizer: rapaz, ninguém vai matar em você, que eu vou guardar você. Quem está falando sou eu. Não, Deus só disse o seguinte: pega uma bezerra, vai na casa dele sacrificar e chama ele para o sacrifício, ele e os filhos dele. Quando Deus mandou Abraão sacrificar o filho, Deus não falou para Abraão: isso, não. Simplesmente ele foi.
Deus não falou 2, 3 vezes. O Senhor está mandando eu tirar a vida do meu filho no monte? Às vezes você quer, eu vou assistir todos os pregadores, ou vou ouvir todos os pregadores, eu vou assistir todos os programas, eu vou jejuar 6 meses, e Deus quer que você resolva essa noite. Esse poder de decisão e de coragem tem que estar na sua mão. Mas Deus não vai porque você é bonitinho, Deus vai tomar o errado pelo certo. Deus não faz isso. Porque Deus não tem tempo para perder. São 7 a 8 bilhões de pessoas vivas agora na Terra. Você imagine. Deus é desocupado? Por segundo, tem que resolver um terremoto, tem que resolver uma tempestade, tem que livrar uma criança na mão de um pedófilo. Por segundo, o planeta está fervendo. E tudo Deus tem que estar resolvendo. Deus, me espera aí, eu estou indeciso. Ah, Jesus. E tem coisa que a gente não faz por pena. Olha o que Deus perguntou para ele: até quando você vai ter pena de Saul quando eu o rejeitei? Muitas coisas feitas por pena. A Bíblia manda a gente não ser fiador de ninguém. Tem pessoas e famílias em Feira de Santana que já perderam tudo por ser fiador de alguém. Um golpe estava sendo preparado e a pessoa assinou no banco. Por pena, porque quem vai lhe pedir alguma coisa vai chorando. Não vai maquiado, não vai o cabelo desarrumado, com um estado de loucura. Ah, me ajude, me ajude, me ajude. Você vai e ajuda. Bota seu nome no negócio. Então tenha muito cuidado com pena. A pena pode ser uma tragédia, não para quem veio chorando, mas para você. Tenha muito cuidado, em todas as áreas. Olha agora do versículo 11 em diante. Do versículo 11 em diante. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse ainda: falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Meu Deus do céu, vamos parar aqui um pouquinho. Samuel chega na casa de Jessé, 8 filhos. Cadê teus filhos? Almoçaram, comeram, pegou o vaso do azeite. Agora eu vou ungir quem Deus mandou ungir. Chama teus filhos. Fez a fila. Todos os filhos estavam no banquete. Todos perfumados. O profeta Samuel, porque ele foi avisado: o profeta Samuel vem na nossa casa amanhã. Vem na nossa casa domingo. A esposa limpou a casa, faxinaço. A mesa, fez o almoço, ou a janta, que a Bíblia não diz. E todo mundo na mesa. Davi estava onde? O pequenininho, com 16 anos, sujo de poeira. O pai não chamou, a mãe não chamou, os irmãos não chamaram. Por isso que o nome dessa pregação poderia ser o 8º, ele foi o 8º, fim da fila. Excluído por todos. Se você se sente excluído por todos, você essa noite, Deus vai virar o jogo na tua vida. Você vai ser o escolhido. Você vai ser o escolhido. Você vê que a Bíblia, muitas histórias na Bíblia se desenrolam a respeito de uma família. José, Caim matou Abel, família. E aí, um outro caso. O camarada estava onde? Tocando as ovelhas. Como faz isso? Não era uma criança de 5 anos, era um rapaz de 16. Como faz isso com a pessoa? Todos fizeram, até a mãe, que mãe é muito sentimental. Não, Davizinho,
deixa Davi trabalhando, tocando as ovelhas, porque todo mundo vai estar reunido aqui, quem vai ficar com as ovelhas é ele. E aí Deus passou em revista e falando para Samuel, o profeta. O profeta estava desse jeito, com um cálice cheio de óleo e pronto para botar na cabeça de alguém. Aí ele ia ungir, ele nos olhos humanos de profeta poderia dizer: eita, esse aqui é o mais treinado, é o mais forte, é o mais malhado, é o mais bonito. Quando ele ia fazendo assim, Deus, epa, não é esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você não tem mais nenhum filho, não? Tem um que está lá no curral com as ovelhas, lá longe, está lá. Chama ele. Deu tempo Davi tomar banho? Não. Deu tempo Davi botar a melhor roupa? Não. Ele foi chamado do jeito que ele era. Tinha um filho dele, um irmão dele que era o mais velho, o primogênito do pai. Esse cara já era alta patente no exército de Israel. Foi o que mais quis matar Davi depois. O irmão. Com inveja. Porque Davi... O irmão malhado, treinado, sabia espada, sabia todas as armas, tudo. Um cara preparado. Mas o preparo de Deus é o teu coração. Todo mundo vê você por fora. Deus vê por dentro. É o único que vê você por dentro, é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Todo mundo vê o seu carro, seu sapato, sua bolsa, seu cabelo. Se está maltrapilho, se está maltratado, se está bem vestido, se está perfumado. Todo mundo vê isso. Olha isso, aparência, aparência, aparência. E Deus só olha por dentro. É por isso que quando Deus exalta uma pessoa, Ele olhou por dentro, todo mundo olhou por fora e todo mundo fica assim: meu Deus, é fulano? É fulano. É ela? É ela. É ele? É ele. Foi Deus que fez. Fulano lá de trás das ovelhas, no curral. Chega Davi, deve ter entrado pela porta do fundo. Coitado. Entrou pela porta do fundo. Um cheiro de ovelha. Suado. Israel é quente. Poeira. Os pés sujos. E aí, Samuel, é esse. E com cara de menino, 16 anos, criança, vai ser rei. Vai ser rei. Então observe o que eu vou falar para você. Davi apresentou-se como ele era, pastor de ovelhas, ruivo, boa aparência, mas sem se produzir. O texto não diz que ele cheirava bem. Ninguém sendo pastor de ovelhas poderia ter um perfume agradável. Tinha cheiro de ovelhas, tinha poeira. Levanta-se, unja-o. Foi o que Deus falou com ele. Levanta-se e unja-o. Quando nos apresentamos como somos, sem fantasias, sem fingir, as pessoas se levantarão para nos receber e celebrar. Que as pessoas percebem. Esse homem é um homem de valor, essa mulher é uma mulher de valor. Se apresentou. E ali agora todo mundo vai ajudar aquela pessoa. Deus vai ajudar, Deus vai socorrer ela. Porque ela foi sincera e verdadeira. As pessoas se levantarão para nos receber e celebrar. O maior presente que Deus dará. E o mundo que Deus dará ao mundo é você ser você mesmo. Deus não pode abençoar quem você fingir ser. Eu finjo ser Papai Noel. Deus vai abençoar um personagem ou uma vida? Já prestou atenção a isso? A pessoa é um personagem. Deus vai abençoar um personagem?
Ela é personagem em casa, na família, é personagem no trabalho, é personagem na academia, é personagem em tudo que é lugar. Deus me abençoa. Não, eu vou abençoar você, mas você vive o seu personagem. Não tem como. Deus é verdade. Falou para a mulher, em espírito e em verdade serão meus adoradores. Falou para a mulher samaritana. Então não pode. Mas às vezes a gente não pensa nisso. Eu tenho que ser um personagem. Deus não pode abençoar quem você finge ser. Ele não pode abençoar e ungir um personagem. Ele unge pessoas reais, com poeira e que tocavam ovelhas. Pode ser prostituta, mendigo, quem for. Deus vai, levantar, aquela pessoa vai ser agora uma pessoa de valor. Deus vai trocar as vestes, Deus vai dar banho, Deus vai purificar aquela pessoa e Deus vai honrar e vai levantá-la em nome de Jesus. Deus vai fazer isso. Ele veio com poeira, ele veio sujo. Ele unge pessoas reais. Quem não perde a identidade tem mais chance de ser um rei nesta terra. Deus quer um desconhecido de uma família desconhecida para sussurrar em seu ouvido, dizendo: eu escolho você. Unção e poeira misturados. As pessoas vão te ver e dizer: isso pode acontecer comigo. Sua identidade te define. A poeira, o curral, não vai tirar a sua unção. Não vai tirar a sua unção. Porque Deus unge o teu coração, Deus unge você. A poeira é um detalhe para Deus. A sujeira é um detalhe para Deus. Você vai beber da água que vai te limpar e você vai ficar limpo eternamente. Você vai crescer, você vai subir. Então assim, não viva a vida de imitações. Eu vou imitar A, B ou C. Não, imite homens de Deus na Bíblia vencedores. Ninguém vai imitar Tomé. Ninguém vai imitar Esaú. A gente quando ora como? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ninguém fala, Deus de Esaú, me abençoe. Deus de Tomé. Ninguém nem ouve falar. Porque foram personagens que na própria Bíblia se complicaram. Deus de Judas. Você já viu uma oração assim? Caim, Deus de Judas, Deus de Caim. Você já ouviu? Em algum lugar uma oração assim? Judas teve um tempo que tinha o mesmo Deus que nós. Andou com Jesus, viu as curas, viu os milagres. Ele estava lá. Mas depois ele traiu Jesus. Se suicidou e foi esquecido na própria Bíblia. Judas Iscariotes. Então diga assim comigo, eu serei eu mesmo. E sendo eu mesmo, Deus vai multiplicar esta unção em minha vida. Amém? Seu projeto original de família, Deus vai abençoar. Seu projeto original de negócio, Deus vai abençoar. Você vai ser exclusivo. Quem é exclusivo é protagonista, sim ou não? Quem é exclusivo é protagonista. Nós aqui, por exemplo, o batismo, a gente fez o batismo. Agora o batismo vai ser lá na Fraga Maia, mas a gente colocou o batismo aqui. Botava a piscina aqui, em meia hora durante o louvor batizava. O último batismo, que foi um domingo à noite, nunca deu tanta gente nessa igreja do que o batismo, nesse domingo à noite. Aí a gente passou para domingo de manhã. E já teve vezes da igreja trazer um pastor famoso e ficar a cadeira vazia. Eu digo, Senhor, tem algo diferente nesta igreja. O povo desta igreja gosta dos projetos aliança, gosta dos projetos originais. Aí você traz um camarada, quanto é a oferta? Minha oferta é 30 mil. Quanto é o louvor? 60 mil. Quanto é as passagens de avião? Você traz uns doutores aí da fé, e eu não condeno eles, mas não trago.
A igreja vai tirar 100 mil do cofre para dizer que teve fulano aqui na igreja. Acredite você se quiser. Bandas com 7 pessoas, técnico de som, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Só vou com minha banda completa. A gente tem cimento para comprar, tem ferro para comprar, tem algo para construir, sim ou não? Você já pensou o que é 100 mil reais dentro de cimento, dentro de ferro, dentro de brita, de areia, de pedreiro? Então assim, um cara lá famoso, tem 10 milhões de seguidores, leva quem quer e paga o que ele quer, sim ou não? Bom, agora a gente aqui não vai fazer isso. Aí o nosso batismo aqui é original, roupa de batismo, todo mundo molhado. Ficou gente em pé aqui, ó, dali até ali, ó, o último batismo de domingo à noite, o pessoal com os pés na parede, empurrando, os corredores fechados. Eu digo, meu Deus, de onde saiu tanta gente? Batizando vidas, as vidas sendo levadas a Cristo, projeto original. Todos os projetos originais aqui da igreja são os que dão certo. Se for um projeto que for cópia, que uma igreja faz, Deus não abençoa. Interessante. E Deus foi mostrando isso, a gente não insiste, porque dá errado. Então, fique de pé. O seu projeto original é a tua esposa, é o teu filho, a tua família, a tua vida original. Você não vai copiar ninguém. Você vai copiar os homens da Bíblia, os homens de Deus, porque Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está tendo uma referência, Cristo. Você pode me imitar que eu sou Paulo, eu sou o apóstolo Paulo, me imite que eu imito Cristo. Está dando uma referência, amém, igreja? Então põe a mão no teu peito e diga assim, Senhor Jesus, me dá essa capacidade de ser eu mesmo. E o meu projeto é original, vindo de ti. E por ser original, vai explodir, vai crescer em todas as áreas. Meus filhos serão flechas na mão do Senhor. Diga, meus filhos serão herança do Senhor. Meu casamento será uma bênção. Minha família, a mais linda. Minha vida financeira será próspera, abençoada. Minha vida espiritual será única. Eu e o Senhor e Deus. Senhor, o que eu passei. O Senhor sabe como o Senhor me tirou de lá. Eu sou um projeto original. O Senhor me tirou de lá. O Senhor me tirou daquele lugar que eu estava. E o Senhor me conhece. E o Senhor me chamou. Portanto, Deus, em nome de Jesus, me abençoe, me guarde. Eu não quero imitar nada que o Senhor não confirme que não é seu, da tua parte. Serei um projeto original. Quem tem um projeto original é protagonista. Os outros vão me imitar, mas eu não vou imitar ninguém. Amém? Diga assim a quem está ao seu lado, olhe para essa pessoa e diga assim, olhe, daqui para Salvador eu posso ir com os faróis apagados, mas eu vou seguir um carro. Eu vou estar atrás do carro, ou no máximo do lado do carro, nunca à frente, porque eu estarei sem luz. Agora, quando Deus me dá a luz dele, o meu carro está iluminado, a pista pode estar vazia, eu vou chegar em Salvador com a minha luz que Deus me deu. Amém? Pegou a visão? O máximo você vai ficar do lado do outro carro, porque você está sem luz, precisa clarear a pista. O carro do lado está clareando. Ou atrás, até Salvador. Porque deu um problema na luz, no meio do caminho você teve que fazer isso para chegar lá. Mas se for com o teu farol, o farol que Deus tem na tua vida, ó, sai de baixo.
Não tem ninguém nesse estado, só tem eu e eu vou chegar em Salvador. Entendeu? Pegou a visão? Então o projeto que Deus tem na tua vida é original para você. Você vai imitar Cristo, imitar o que Daniel fez de bom, apóstolo fez de bom, as mulheres imitar o que Ana fez de bacana, o que as mulheres na Bíblia fizeram de bênção mesmo. Você vai imitar aqueles homens e mulheres de Deus. E você vai ter a luz própria do Senhor na tua vida. O Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Em nome de Jesus. Então diga assim: projeto original de Deus em mim. Agora faça a segunda oração. Diga: Senhor Jesus, me orienta para que eu consiga executar o teu chamado e o teu projeto na minha vida. Eu não quero ir para a direita nem para a esquerda. Eu quero seguir os caminhos de Cristo na minha vida. Não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda, no nome de Jesus. Dê as mãos sem fechar os corredores e vamos incendiar o parquinho. Vamos orar agora, vamos queimar o inimigo, porque a partir do momento que a gente entende a palavra, agora a gente repreende o mal, ok? Repreende o mal, porque ele é astuto, o inimigo é astuto. O Satanás, ele traiu a Deus e levou com ele 1/3 dos anjos de Deus. Você imagine o poder que esse camarada tem. Lá no céu ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Um ambiente celestial, não foi num ambiente sujo, foi num ambiente limpo. Então Jesus diz que nós temos que combater, porque ele é astuto. Enquanto tu dorme para descansar, ele está na madrugada projetando o mal contra a tua vida. A oração de combate é proteção. Você está se protegendo com a armadura de Deus para o mal não te tocar. Por isso que a Bíblia diz que o mal não toca no crente. Mas por quê? O crente que ora, o crente que jejua, o crente que clama pelo sangue de Cristo, clama pelo poder de Deus, se protege. Aquele crente que fica, sabe, fazendo as coisas que ele gosta, já está na mão dele. Então, em nome de Jesus, vença, porque todos são tentados. Pastor, o senhor é tentado? Muito. E como é que o senhor se livra? Jejuando e orando. Aí, amigo, amiga, no jejum, na oração, nas madrugadas em casa, não ia adiantar eu dizer para você, não ia adiantar eu pedir socorro a você, não ia adiantar nada. É no joelho, no jejum e na oração. Lá na academia teve um rapaz que ele... Por que toda vez que uma mulher se aproxima? Eu malho lá com 2, da minha idade assim mais ou menos. Aí vem as mulheres. E eu, vou para outro aparelho. Aí um deles me perguntou: toda vez que uma mulher encosta na gente, você corre? Por quê? Você sabe. Levante a mão aí, você malha lá. Aí, ó. Ele me vê lá. Aqueles 2, eu malho direto. Por que você corre? Eu digo: amigo, eu não posso ficar aqui conversando com você e mais 2, 3 mulheres. Porque eu sou pastor, eu tenho que fugir da aparência do mal. Alguém pode dizer nada, alguém pode dizer alguma coisa. Ele está na academia lá, 3 homens, 3 mulheres. 3 homens, 2 mulheres, batendo papo 10, 15 minutos. Eu, Aí depois vou para outro aparelho, está fazendo perna, vou para outro aparelho de perna. Quando continua que não tem ninguém de junto deles, eu volto. Aí ele percebeu e me perguntou. Eu falei: sabe o que ele já está fazendo? Jesus é bom, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. E já está entrando no jeitinho dele se converter. E vendo o testemunho. O testemunho fala, o seu testemunho vai falar na tua casa, na tua família, vai falar nos teus vizinhos, seu testemunho vai converter vidas. Vamos orar? Em nome de Jesus, tá bom? Esses assuntos são passados, esqueçam, tá bom? Só contei aqui.
Mas tem que ter coragem para estar no Evangelho. No Evangelho limpo, sagrado, tem que ter coragem.